Quantas vezes o medo já te paralisou? Talvez tenha sido o medo de falhar, de ser julgado ou até mesmo de enfrentar o desconhecido. Essa sensação de peso no peito que rouba sua paz e te impede de agir é mais comum do que imaginamos. Mas, e se eu te disser que é possível transformar esse medo em força? Que você pode aprender a encará-lo não como um inimigo, mas como um aliado no caminho do crescimento pessoal? Neste vídeo, vamos explorar como os princípios do estoicismo podem te ajudar a enfrentar e superar seus medos de maneira prática e eficaz. Os grandes filósofos estoicos, como Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, desenvolveram ferramentas poderosas para lidar com as adversidades da vida. Eles nos ensinam que o verdadeiro poder está em controlar nossas reações, não em tentar controlar o mundo ao nosso redor. O medo, por mais avassalador que pareça, é apenas uma construção mental e você tem o poder de redefini-lo. Se você já se sentiu paralisado pelo medo, este vídeo é para você. Vamos mergulhar em estratégias práticas, como distinguir o que está sob seu controle, usar a visualização negativa para se preparar para desafios e transformar o medo em um trampolim para o sucesso. Então, pare por um momento e pense: quais são os medos que estão te segurando hoje? Fique até o final e descubra como aplicar esses princípios antigos, mas incrivelmente relevantes, para reconquistar o controle da sua mente e da sua vida. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma lição estoica. Juntos, vamos transformar seus maiores medos em suas maiores forças. Você quer levar o aprendizado do estoicismo para o próximo nível e transformar sua jornada de autodesenvolvimento? Agora, você pode se tornar membro do canal Sabedoria Estoica e desbloquear uma série de benefícios exclusivos. Benefícios para os membros: acesso antecipado aos vídeos, assista aos novos conteúdos antes de todo mundo, e-book exclusivo de presente. Receba gratuitamente o e-book A Arte de Viver Virtudes Estoicas para um Propósito Maior, que explora as virtudes fundamentais do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Este guia prático e inspirador ajudará você a enfrentar desafios com serenidade, alinhar suas ações com seus valores mais elevados e encontrar um propósito maior em sua vida. Emojis personalizados. Destaque-se nos comentários com emojis exclusivos, mostrando que você faz parte dessa comunidade dedicada ao crescimento pessoal. Apoie o crescimento do canal. Sua assinatura ajuda a expandir nossa mensagem, permitindo a criação de mais conteúdos valiosos sobre estoicismo e desenvolvimento pessoal. Sobre o e-book. O e-book A Arte de Viver é um mergulho profundo na filosofia estoica. Ele ensina como aplicar as virtudes estoicas na vida cotidiana para alcançar equilíbrio emocional, resiliência e uma vida com propósito. Prepare-se para desenvolver a sabedoria necessária para tomar decisões claras e conscientes. Cultivar coragem para enfrentar adversidades com confiança. Praticar temperança para encontrar equilíbrio e harmonia. Agir com justiça, promovendo relações mais saudáveis e significativas. Este livro é mais do que uma leitura. É um guia prático para viver com propósito e significado. Torne-se um membro hoje mesmo e comece sua transformação com o estoicismo. Clique no botão de adesão e faça parte dessa comunidade que busca sabedoria e excelência todos os dias. Capítulo 1. O que é o medo? O medo é uma emoção universal, profundamente enraizada em nossa psicologia como um mecanismo de sobrevivência.
Ele surge quando percebemos uma ameaça, seja ela física, emocional ou social, e tem o propósito biológico de nos proteger. No entanto, na vida moderna, o medo frequentemente se desvia de sua função original e começa a limitar nossas ações e escolhas diárias de maneira prejudicial. Por exemplo, o medo de falhar pode impedir que você persiga um sonho. O medo de ser julgado pode silenciar sua voz em momentos importantes. Ou o medo do desconhecido pode te prender em uma zona de conforto estagnante. Esses exemplos mostram como o medo pode ir além de sua função protetiva e se tornar um obstáculo ao crescimento pessoal. O estoicismo oferece uma perspectiva poderosa para lidar com o medo. Ele não é uma realidade absoluta, mas sim uma construção mental, baseada em nossos julgamentos e interpretações. Como Epicteto ensinava, não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre elas. Isso significa que o medo não nasce da situação em si, mas da maneira como avaliamos essa situação. Por exemplo, perder um emprego pode ser visto como um fracasso devastador ou como uma oportunidade para reinventar sua carreira. A diferença está na narrativa que criamos em nossa mente. Essa abordagem nos permite questionar nossos medos e redirecionar nosso foco. Em vez de aceitar automaticamente o medo como algo inevitável, podemos examinar suas raízes e desafiá-lo. O estoicismo nos ensina que muitos dos eventos que tememos estão fora de nosso controle, e gastar energia preocupando-se com eles é inútil. O que realmente importa é como reagimos a esses eventos. Ao mudar nossa percepção, transformamos o medo de algo paralisante em algo que pode nos impulsionar para a frente. Você já parou para refletir sobre como seus medos moldam suas decisões diárias? Será que aquilo que você teme é realmente tão ameaçador quanto parece? Nos próximos capítulos, vamos explorar como usar princípios estoicos para enfrentar o medo de maneira prática e eficaz, permitindo que você retome o controle de sua mente e de sua vida. Lembre-se, o medo só tem poder sobre você se você lhe der esse poder. Capítulo 2. Princípio 1. Distinguir o que está sob nosso controle. Um dos princípios mais fundamentais do estoicismo é a distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. Essa prática simples, mas poderosa, pode transformar completamente nossa relação com o medo. Muitas vezes, o medo surge porque tentamos controlar coisas que estão além de nossas mãos, como as opiniões dos outros, eventos futuros ou circunstâncias externas. O resultado é um ciclo de ansiedade e frustração, pois estamos lutando contra algo que inevitavelmente foge ao nosso alcance. Epicteto resumiu essa ideia em uma frase clara: não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre elas. Isso significa que o impacto emocional do medo não vem da situação em si, mas de como escolhemos interpretá-la. Por exemplo, imagine que você teme perder seu emprego. Esse medo pode consumir sua mente, mesmo que ainda não haja evidências concretas de que isso vá acontecer. No entanto, ao praticar a distinção estoica, você percebe que o futuro do seu emprego não está sob seu controle. O que está sob seu controle, no entanto, é como você reage a esse medo. Preparar-se para possíveis cenários, buscar novas oportunidades ou simplesmente focar no presente. Essa separação é libertadora. Quando aprendemos a focar apenas no que podemos influenciar, nossos pensamentos, ações e atitudes, o medo perde grande parte de seu poder. Tudo o que está fora de nosso controle deve ser aceito como parte da vida, sem que consuma nossa energia emocional. Isso não significa ser passivo, mas sim direcionar nossos esforços para áreas onde realmente podemos fazer a diferença. Para aplicar esse princípio na prática, experimente fazer uma lista dividida em 2 colunas: sob meu controle e fora do meu controle.
Sempre que o medo surgir, pergunte-se: o que posso controlar nessa situação? E concentre-se nessas ações específicas. Por exemplo, se você teme falhar em um projeto importante, foque em dar o melhor de si, estudar mais ou pedir ajuda, quando necessário. Já fatores como julgamentos alheios ou resultados finais devem ser deixados de lado, pois estão fora de seu alcance. Você já percebeu como grande parte do seu medo está ligada a coisas que você não pode controlar? Reflita sobre isso e considere como essa abordagem estoica pode ajudá-lo a reduzir o impacto do medo em sua vida. Ao aprender a distinguir o que está sob seu controle, você não apenas enfrentará seus medos com mais clareza, mas também conquistará uma paz interior duradoura. Capítulo 3. Princípio 2. Visualização negativa é uma das ferramentas mais poderosas do estoicismo para enfrentar o medo e construir resiliência emocional. Ela consiste em imaginar antecipadamente os piores cenários possíveis, não como uma forma de se preocupar, mas como um exercício estratégico para se preparar mentalmente. Como Epicteto ensinava, não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre elas. Quando você visualiza o pior resultado, tira o poder do medo desconhecido e ganha clareza para lidar com a situação. O processo começa ao reservar alguns minutos diariamente para refletir sobre desafios potenciais. Pergunte-se: o que pode dar errado hoje ou amanhã? O que eu faria se isso acontecesse? Por exemplo, se você teme perder seu emprego, imagine esse cenário vividamente. Como seria sua rotina? Como você se sentiria e quais seriam seus próximos passos? Essa prática parece sombria à primeira vista, mas na verdade é libertadora. Quando você já encarou o pior caso em sua mente, percebe que é capaz de suportá-lo. E isso reduz drasticamente o peso do medo. Além disso, a visualização negativa ajuda a criar planos de ação práticos. Ao imaginar cenários difíceis, você identifica soluções e recursos que podem ser usados em momentos de crise. Por exemplo, ao prever dificuldades financeiras após uma possível demissão, você pode começar a economizar dinheiro ou buscar novas oportunidades antes que algo aconteça. Marco Aurélio escreveu: aquilo que pode acontecer a qualquer momento deve ser considerado como algo que pode acontecer agora. Essa mentalidade proativa transforma o medo em ação consciente. Outro benefício dessa técnica é que ela ensina a aceitar a incerteza. A vida é imprevisível e muitas vezes o medo surge porque tentamos controlar tudo ao nosso redor. A visualização negativa nos lembra de que algumas coisas estão fora de nosso controle, mas também reforça que podemos escolher como reagir. Isso cria uma sensação de calma e confiança, mesmo diante do desconhecido. Você já parou para imaginar como seria enfrentar seus maiores medos? Experimente aplicar essa técnica hoje mesmo. Reserve um momento para visualizar o pior cenário possível relacionado a um medo atual. Em vez de se sentir paralisado, pergunte-se: o que posso fazer agora para me preparar? Essa prática simples pode transformar completamente sua relação com o medo, deixando-o mais resiliente e pronto para agir com sabedoria e equilíbrio. Capítulo 4. Princípio 3. Aceitar a incerteza. O medo frequentemente nasce da nossa aversão à incerteza. O desconhecido nos assusta porque não podemos prever ou controlar o que vai acontecer. No entanto, como os estoicos ensinam, a resistência ao que não podemos mudar só amplifica nosso sofrimento. Epicteto afirmou: não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre elas. Quando tememos o futuro, estamos, na verdade, criando uma narrativa mental de algo que ainda não existe e sofrendo antecipadamente. A incerteza é uma parte inevitável da vida.
Não importa o quanto planejemos ou tentemos prever cada obstáculo, o amanhã permanece um território desconhecido. Isso pode ser paralisante para muitos, pois o medo sussurra dúvidas como: e se der errado? E se eu falhar? E se tudo desmoronar? Essas perguntas repetitivas criam correntes mentais invisíveis que nos mantêm presos onde estamos. Mas aqui está a verdade. A incerteza em si não é o inimigo. O verdadeiro inimigo é a paralisia causada pelo medo do que não podemos controlar. Estoicos oferecem estratégias poderosas para aceitar o desconhecido e agir com clareza. Primeiro, devemos reconhecer que eventos externos, como saúde, riqueza ou sucesso, estão fora de nosso controle total. O que realmente está sob nosso controle é como reagimos a esses eventos. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos." Ao focar no que podemos influenciar, nossos pensamentos, escolhas e ações, libertamo-nos do peso daquilo que não podemos mudar. Outra prática eficaz é encarar a incerteza como um campo de possibilidades, não como um obstáculo. Cada passo dado na escuridão traz mais clareza. Como Sêneca disse, somos mais frequentemente assustados do que feridos. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quando enfrentamos o desconhecido, aprendemos a dançar com ele, adaptando-nos às mudanças e encontrando força onde antes havia apenas medo. E você? Já percebeu como sua resistência à incerteza o impede de avançar? Reflita sobre isso e considere aplicar essas estratégias estoicas para transformar sua relação com o desconhecido. Lembre-se, a verdadeira liberdade está em seguir em frente, mesmo sem todas as respostas. Capítulo 5. Princípio 4. Reframing mental. Reframing mental é uma técnica poderosa que nos permite reinterpretar o medo não como um obstáculo, mas como uma oportunidade de crescimento. Muitas vezes, nossa narrativa interna transforma o medo em algo negativo e paralisante, mas ao mudarmos a forma como enxergamos essa emoção, podemos convertê-la em motivação e força. Como os estoicos ensinavam, nossas reações aos eventos são mais importantes do que os próprios eventos. Epicteto afirmou: "Não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre elas." Ao mudar a maneira como interpretamos o medo, podemos transformá-lo em um aliado. Por exemplo, imagine que você teme falhar em um projeto importante no trabalho. Sua mente pode estar cheia de pensamentos como: e se eu não for bom o suficiente? E se todos me julgarem? Esses pensamentos criam ansiedade e podem até te impedir de dar o seu melhor. No entanto, ao usar o reframing mental, você pode reinterpretar esse medo como um sinal de que está fora da sua zona de conforto. E isso é exatamente onde o crescimento acontece. Em vez de pensar, vou falhar, experimente dizer a si mesmo: essa situação é uma chance de aprender, melhorar e mostrar minha resiliência. Outro exemplo prático é o medo de enfrentar o desconhecido, como mudar de carreira ou iniciar um novo relacionamento. Em vez de ver essas situações como ameaças, tente enxergá-las como oportunidades para evoluir. Por exemplo, se você tem medo de deixar um emprego estável para seguir um sonho, pergunte-se: o que posso ganhar com essa mudança? Como posso crescer como pessoa ao enfrentar esse desafio? Esse tipo de pergunta redireciona sua energia do medo para a possibilidade, ajudando você a agir com mais clareza e determinação. Os estoicos também nos lembram que o medo muitas vezes surge porque estamos focados no resultado final, em vez de valorizar o processo. Marco Aurélio escreveu: "A vida é feita de momentos e cada momento é uma oportunidade para praticar a virtude." Quando encaramos o medo como parte da jornada, ele deixa de ser um inimigo e se torna um professor.
Cada obstáculo enfrentado é uma lição valiosa que fortalece nosso caráter e nos prepara para futuros desafios. Para aplicar o reframing mental na prática, comece identificando seus medos e questionando suas narrativas internas. Pergunte-se: o que estou realmente temendo aqui? Como posso interpretar essa situação de forma positiva? Quais aprendizados ou oportunidades estão escondidos neste medo? Ao fazer isso, você muda o foco de evitar o medo para abraçá-lo como parte do crescimento pessoal. Lembre-se, o medo só tem poder enquanto você permitir que ele controle sua mente. Transforme-o em combustível para avançar. Você já percebeu como seus medos podem ser sinais de crescimento disfarçados? Reflita sobre isso e pratique o reframing mental para transformar seus maiores receios em passos rumo à sua melhor versão. Capítulo 6. Princípio 5. Aprender com os estoicos as figuras estoicas como Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca. Oferecem reflexões profundas que continuam a inspirar pessoas a enfrentarem o medo e as adversidades da vida com sabedoria e resiliência. Suas lições são atemporais, adaptando-se perfeitamente ao mundo moderno e fornecendo ferramentas práticas para lidar com os desafios cotidianos. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, ensinava que nossas reações aos eventos externos, e não os próprios eventos, determinam nossa experiência. Em suas meditações ele escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Essa ideia é especialmente relevante quando enfrentamos o medo. No mundo moderno, onde estamos constantemente bombardeados por notícias negativas, pressões sociais e incertezas econômicas, lembrar que podemos escolher como interpretar essas situações nos dá um senso de controle interno. Por exemplo, se você teme perder seu emprego, em vez de se fixar na pior hipótese, concentre-se nas ações que pode tomar, como buscar novas oportunidades ou adquirir novas habilidades. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos maiores filósofos da antiguidade, destacava a importância de distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está. Ele afirmava: não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre elas. No contexto do medo, essa perspectiva nos ajuda a identificar o que realmente importa. Por exemplo, se você teme o julgamento dos outros, lembre-se de que as opiniões alheias estão fora de seu controle. O que você pode controlar é como age e como responde à situação, mantendo sua integridade e autenticidade. Sêneca, um estadista e dramaturgo estoico, enfatizava a importância de aceitar o desconhecido e abraçar as dificuldades como oportunidades de crescimento. Ele escreveu: o destino conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que resiste. No mundo moderno, isso significa encarar o medo como parte da jornada, não como um obstáculo insuperável. Se você teme falhar em um projeto, veja isso como uma chance de aprender e evoluir, independentemente do resultado final. Esses ensinamentos mostram que o medo não precisa ser paralisante. Ao aplicar as reflexões dos estoicos, podemos transformá-lo em um impulso para agir com clareza e propósito. A sabedoria de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca nos lembra que a verdadeira força reside em controlar nossas reações e manter nossa paz interior, independentemente das circunstâncias externas. E você, já percebeu como as lições dos estoicos podem ajudá-lo a enfrentar seus medos no dia a dia? Reflita sobre isso e considere como essas ideias podem ser aplicadas às suas próprias experiências. Capítulo 7. Princípio 6. Desenvolver resiliência emocional é essencial para enfrentar o medo e as adversidades da vida com clareza e equilíbrio. A boa notícia é que a resiliência não é um dom inato,
mas uma habilidade que pode ser cultivada através de práticas consistentes. Técnicas como meditação reflexiva, respiração consciente e autocompaixão são ferramentas poderosas para fortalecer sua mente e gerenciar suas emoções de maneira saudável. Meditação reflexiva é uma prática que permite observar seus pensamentos e emoções sem se identificar completamente com eles. Ao reservar alguns minutos diários para sentar em silêncio e refletir sobre suas experiências, você cria espaço para processar o medo de forma mais objetiva. Pergunte-se: o que realmente estou sentindo agora? Esse medo é baseado em fatos ou apenas em minhas interpretações? Essa prática ajuda a desacelerar sua mente e a evitar reações impulsivas, permitindo que você responda aos desafios com sabedoria. Outra técnica poderosa é a respiração consciente, que atua diretamente no sistema nervoso para reduzir a ansiedade e promover calma. Quando o medo surge, nossa respiração tende a ficar rápida e superficial, alimentando ainda mais o ciclo de pânico. Ao praticar respirações profundas e lentas, inspirando pelo nariz por 4 segundos, segurando por 4 segundos e expirando suavemente por 6 segundos, você sinaliza ao seu corpo que está seguro. Isso não apenas acalma sua mente, mas também restaura sua capacidade de pensar com clareza. Além disso, a autocompaixão é fundamental para construir resiliência emocional. Muitas vezes, respondemos ao medo com autocrítica, como se sentir medo fosse um sinal de fraqueza. No entanto, os estoicos nos ensinam que o medo é uma parte natural da experiência humana. Em vez de julgar a si mesmo, pratique a autocompaixão, tratando-se com gentileza e compreensão. Lembre-se, o objetivo não é eliminar o medo, mas aprender a conviver com ele de maneira construtiva. Diga a si mesmo frases como: está tudo bem sentir medo, isso não define quem eu sou. Essas práticas funcionam melhor quando integradas à sua rotina diária. Comece pequeno. Reserve 5 minutos pela manhã para meditar. Pratique respiração consciente sempre que sentir ansiedade crescente e cultive diálogos internos compassivos. Com o tempo, essas técnicas se tornarão hábitos automáticos que fortalecem sua capacidade de lidar com o medo. E você, já experimentou alguma dessas técnicas para fortalecer sua resiliência emocional? Reflita sobre como incorporá-las à sua vida e observe como elas podem transformar sua relação com o medo. Lembre-se, a verdadeira força não está em evitar o medo, mas em aprender a dançar com ele. Capítulo 8. Princípio 7. Agir, mesmo com medo. A importância de agir apesar do medo é uma das lições mais poderosas que o estoicismo nos oferece. Muitas vezes, o medo nos paralisa, criando um ciclo vicioso em que a inação alimenta ainda mais o receio e a incerteza. No entanto, como os estoicos ensinam, o verdadeiro progresso acontece quando escolhemos agir mesmo diante do desconforto. Não importa o quão pequena seja a ação, o simples ato de mover-se na direção certa pode quebrar o ciclo de paralisia e devolver o controle à sua vida. O medo frequentemente sussurra: espere até estar pronto, espere até ter certeza. Mas aqui está a verdade: você nunca estará 100% pronto. Epicteto afirmava: não é o que acontece conosco, mas como reagimos ao que acontece que define nossa qualidade de vida. Isso significa que esperar pelo momento perfeito ou pela motivação ideal é uma ilusão. A ação deve vir primeiro, e a confiança será construída ao longo do caminho. Como Marco Aurélio escreveu: comece antes de estar pronto. Uma das maneiras mais eficazes de enfrentar o medo é através de pequenas ações consistentes. Imagine que você tem medo de falar em público. Em vez de evitar completamente essa situação, comece praticando com pequenos grupos de amigos ou familiares. Grave a si mesmo falando sobre um assunto simples e assista à gravação para identificar pontos de melhoria.
Cada passo, por menor que seja, ajuda a reduzir o peso do medo e aumenta sua autoconfiança. Como diziam os estoicos, a repetição e a prática constante moldam nosso caráter e fortalecem nossa mente. Esse princípio também se aplica a desafios cotidianos, como iniciar um novo projeto ou enfrentar uma tarefa difícil no trabalho. Se você está procrastinando porque sente medo de falhar ou não ser bom o suficiente, lembre-se de que a perfeição não é o objetivo inicial. O que importa é começar. Divida a tarefa em partes menores e defina metas realistas. Por exemplo, se você precisa escrever um relatório, comprometa-se a escrever apenas uma frase ou parágrafo. Essa pequena vitória cria um impulso que torna mais fácil continuar. Além disso, agir apesar do medo é uma forma de treinar sua mente para enfrentar adversidades maiores. Quando você decide agir, mesmo que esteja tremendo por dentro, está demonstrando força de vontade e disciplina. Isso não apenas enfraquece o medo, mas também fortalece seu senso de autoeficácia, a crença de que você é capaz de superar desafios. Lembre-se, o medo não desaparece magicamente, mas ele perde poder quando você o confronta com ação. Um exemplo prático é o medo de mudar de carreira. Talvez você tenha sonhado em seguir uma nova profissão, mas o medo do fracasso ou da instabilidade financeira o mantenha preso onde está. Em vez de esperar o momento ideal, dê pequenos passos, como pesquisar sobre a nova área, fazer um curso online ou conversar com alguém que já trabalhe nesse campo. Cada ação, por menor que seja, aproxima você de seu objetivo e diminui o peso do medo. E você? Já percebeu como o medo tem te impedido de agir? Reflita sobre isso e considere como pequenas ações consistentes podem ajudá-lo a retomar o controle de sua vida. Lembre-se, o medo só cresce na inação. Ao agir, mesmo que timidamente, você começa a transformá-lo em coragem. Como disse Sêneca, não importa o quão grande seja o passo, mas que ele seja dado. Capítulo 9, Princípio 8. Transformar o medo em força. O medo, muitas vezes visto como um obstáculo, pode ser transformado em um trampolim para o crescimento pessoal. Quando entendemos que o medo não é um inimigo, mas um mensageiro, podemos usá-lo como uma ferramenta poderosa para nos impulsionar além dos nossos limites. Como os estoicos ensinavam, o que nos fortalece não é a ausência de medo, mas a capacidade de enfrentá-lo e aprender com ele. O escritor Joseph Campbell disse: "A caverna que você teme entrar guarda o tesouro que você procura. Esse tesouro é o crescimento pessoal, que só pode ser alcançado ao encarar o desconforto." Um exemplo inspirador é o de J.K. Rowling, que enfrentou o medo do fracasso financeiro e da rejeição enquanto escrevia Harry Potter. Antes de se tornar uma das autoras mais bem-sucedidas do mundo, ela era uma mãe solteira vivendo na pobreza, com sua obra sendo rejeitada por várias editoras. Em vez de desistir, ela usou o medo e as dificuldades como combustível para perseverar. Hoje, sua história é uma prova de que o medo, quando enfrentado, pode se transformar em força. Outro exemplo notável é o de Elon Musk, que admitiu publicamente ter enfrentado momentos de intenso medo e incerteza ao investir todas as suas economias em empresas como Tesla e SpaceX. Ele sabia que havia uma grande chance de falhar, mas decidiu agir mesmo assim. Para ele, o medo do arrependimento por não tentar era maior do que o medo do fracasso. Essa mentalidade o levou a revolucionar indústrias inteiras, provando que o desconforto pode ser um catalisador para a inovação e sucesso. No dia a dia, essa transformação começa com pequenos passos. Imagine alguém com medo de falar em público.
Esse medo pode parecer paralisante, mas ao enfrentá-lo gradualmente, começando com apresentações para amigos próximos, depois para grupos maiores e eventualmente para audiências maiores, a pessoa não apenas supera o medo, mas também desenvolve confiança e habilidades de comunicação que podem impulsionar sua carreira e vida pessoal. A chave para transformar o medo em força está em mudar nossa relação com ele. Em vez de evitar ou resistir ao medo, devemos abraçá-lo como parte do processo de crescimento. Pergunte-se: o que este medo pode me ensinar? Como posso usar essa energia para avançar? Cada vez que enfrentamos nossos receios, estamos moldando nosso caráter e expandindo nossa zona de conforto. O medo, então, deixa de ser uma barreira e se torna um aliado no caminho para o sucesso. E você, já identificou um medo que pode ser transformado em força? Reflita sobre isso e considere dar o primeiro passo hoje. Lembre-se, o verdadeiro crescimento acontece quando decidimos agir apesar do medo. Como Marco Aurélio escreveu, o que está no caminho se transforma no caminho. Capítulo 10. Princípio 9. Cultivar uma mentalidade de ferro. Desenvolver uma mentalidade de ferro é essencial para enfrentar qualquer adversidade com resiliência e disciplina. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força não está em evitar os desafios, mas em aprender a responder a eles com clareza e equilíbrio. Como Epicteto afirmou, não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre elas. Essa perspectiva nos permite fortalecer a mente contra o medo, transformando obstáculos em oportunidades de crescimento. Uma mentalidade resiliente começa com o autocontrole. Devemos treinar nossa mente diariamente para resistir aos impulsos emocionais que nos levam à distração ou ao desespero. Isso pode ser feito através de práticas como a reflexão matinal, onde planejamos como queremos reagir aos desafios do dia, e a revisão noturna, onde avaliamos nossas escolhas e aprendemos com nossos erros. Cada pequena vitória sobre nossas emoções, como resistir à procrastinação ou manter a calma em situações estressantes, fortalece nossa capacidade de enfrentar adversidades maiores. O estoicismo também enfatiza a importância de distinguir o que está sob nosso controle do que não está. Muitos dos nossos medos surgem porque tentamos controlar o incontrolável, como opiniões alheias ou eventos futuros. Ao focar apenas no que podemos influenciar, nossas ações, pensamentos e atitudes, liberamos energia mental para lidar com os desafios de maneira prática e eficiente. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Essa mentalidade nos ajuda a permanecer firmes, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece caótico. Além disso, cultivar uma mentalidade de ferro exige aceitar o sofrimento como parte da vida. Não devemos fugir das dificuldades, mas sim encará-las como professores que nos moldam e fortalecem. Cada momento difícil é uma chance de praticar virtudes como paciência, coragem e perseverança. Quando vemos o medo como um aliado, algo que nos prepara para o crescimento, ele perde seu poder de nos paralisar. E você? Já percebeu como sua mentalidade pode ser treinada como um músculo? Reflita sobre isso e considere aplicar esses princípios estoicos para construir uma mentalidade inquebrável. Lembre-se, a força mental não é algo que você nasce tendo, mas algo que você desenvolve com esforço e dedicação. Chegamos ao fim deste vídeo, mas o início de uma nova jornada para você. Ao longo dos capítulos, exploramos princípios poderosos do estoicismo que podem transformar completamente sua relação com o medo. Recapitulando os pontos principais, aprendemos que o medo não é algo absoluto, mas uma construção mental baseada em nossos julgamentos. Descobrimos a importância de distinguir o que está sob nosso controle e o que não está.
Praticamos técnicas como a visualização negativa e o reframing mental para enfrentar cenários desafiadores com clareza. E exploramos como agir apesar do medo pode quebrar o ciclo de paralisia e nos impulsionar rumo ao crescimento pessoal. Os ensinamentos dos grandes estoicos, Epicteto, Marco Aurélio e Sêneca, nos mostraram que o verdadeiro poder reside em nossa capacidade de escolher como reagimos ao medo. Não importa o quão grande seja o desafio, o que realmente define nossa experiência é a atitude que adotamos diante dele. Como vimos, o medo só tem tanto poder quanto permitimos que ele tenha. Quando aprendemos a usar ferramentas como o silêncio estratégico, a autocompaixão e a ação consistente, transformamos o medo de algo paralisante em um trampolim para o sucesso. Agora é sua vez de agir. Reflita sobre os princípios discutidos aqui e considere como pode aplicá-los em sua vida diária. Que pequenas mudanças você pode fazer hoje para fortalecer sua mente e enfrentar seus medos com mais sabedoria? Lembre-se, o estoicismo não é apenas uma filosofia. É uma prática cotidiana que pode transformar profundamente sua vida. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe seu comentário com a frase: "Eu encerro o ciclo da pobreza mental em minha vida". Essa declaração simboliza seu compromisso com a evolução pessoal. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo lições práticas que vão fortalecer ainda mais sua mente dia após dia. Por fim, lembre-se desta verdade poderosa. O verdadeiro poder está em controlar sua reação ao medo, não no medo em si. Você tem dentro de si tudo o que precisa para superar qualquer adversidade. A decisão é sua. Fique forte, fique resiliente e até a próxima. Estamos juntos nessa jornada rumo à grandeza interior. Fique com o Criador.